Salve nação rubro-negra, Juliano Fusca na área, jogo rápido com Fusqueta, terça-feira, respondendo as perguntas que vocês mandam lá no Instagram, na nossa caixinha lá de sempre. Deixa o like antes, sei que a situação tá difícil com o Furacão, mas ajuda nós, ajuda sempre nesse conteúdo que é produzido diariamente, com muito carinho, independente da fase do time. Vamos lá, vamos para as perguntas de hoje. O perito Maurício Lopes, ninguém da diretoria vai se manifestar sobre contratações? Ninguém, Maurício. Resposta é simples, ninguém. Né? A gente tem um relato aí um pouco mais próximo do Fernando Azevedo, né? Que sempre viaja, ele é conselheiro também, mas ele é conselheiro que tá cobrando sempre, né? Um dos poucos, um dos raríssimos que sempre cobra as situações. Ele tá sempre atrás do Atlético em todos os lugares do Brasil, da América e do planeta, né? Então ele falou ali com o Eduardo Freeland, né? Nosso diretor de futebol. Depois do jogo, eles tiveram um contato rápido ali, eu acho que não sei se na saída do estádio ou na chegada do hotel ali do time. E, né, perguntaram sobre reforços, o Eduardo Freeland não soube responder, se esquivou, sabe? Então, assim, é outro que também não vai durar muito no cargo. E aí, Petralha, Marciulari e companhia estão bem protegidos, estão bem blindados e só falam quando querem e pouco querem, né? Essa aqui é a verdade. O João Luque, fala Fusqueta, você é a favor da permanência do Odair? Abraços, conteúdo de alto nível. Valeu, João. Cara, se eu sou a favor da permanência do Odair, olha, os resultados não estão vindo. Os reforços não vieram e ele pediu muito, tá? Ontem ele até falou, não vou mais falar de contratações, né? Já falou em 3 coletivas. Se o recado não foi entendido, pelo amor de Deus, né? E assim, eu vejo a situação do Odair muito parecida com a do Martim Varini ano passado, tá? Não acho que é o principal culpado, mas é culpado também, né? Eu acho que tem muitos outros erros em toda a atmosfera aí atual que vão culminar no técnico. O técnico é sempre a corda mais fraca e a gente já sabe também o modus operandi aqui do Atlético, que não tem muito segredo. Vai demitir o técnico assim que achar necessário. Por enquanto, a informação é que o Odair tá prestigiado, né? E aí, meu amigo, quando começa com esse papo, mais um ou outro tropeço e aí o professor já vai estar livre, né? Mas, assim, até já vou emendar a próxima pergunta, né? Que é do Valdir. Se o Odair cair, quem você queria que assumisse? Cara, pergunta dificílima, tá? Porque ano passado a gente já viu trazer aí, vamos trazer um ídolo, um cara identificado com o clube, que vai entender a situação, não, piorou, né? Tá aí, terminou de afundar a coisa. E querendo ou não, cara, o caminho do Atlético tá se desenhando mais ou menos igual, cara. Olha, um pouco antes, tá? No passado a gente entrou no desespero um pouco depois, mas assim, o desenho foi muito parecido. Infelizmente, tá? E a gente tá falando de uma diferença de nível técnico absurda. Preocupante. Não sei te dizer, Valdir, um nome, não sei, cara. Eu acho que o nome que mais entenderia a Série B, mas também sem reforço vai fazer o quê, né? Sem um zagueiro, sem um volante pelo menos, a mais, né? A gente nem sabe agora a lesão do Cauã, lesão do Léo, né? Que podem ser mais prejudiciais ainda pra equipe. Então, assim, vou só pra responder a tua pergunta, pra não ficar em cima do muro. Eu iria de Jorginho, tá? Jorginho Campos. Ex-Coxa, ex-Vasco, entre tantos outros times. Ano passado, ele fez uma campanha excelente com o Coxa no segundo turno. E só não subiu porque o primeiro turno foi muito ruim, né? Situação que também não está muito diferente aí pra nós. O Cleverson Cubs perguntou aqui: Fusca, sua opinião, vamos cair, subiu, permanecer na bezona. Cleverson do Bairro Alto, tamo junto, Cleverson. Cara, assim, não tem como subir tendo a pior defesa do campeonato, Cleverson. A gente tem a pior defesa do campeonato agora, 31 pontos. Vi agora, antes de fazer esse vídeo, o Chance de Gol, que é um site de probabilidades. A probabilidade do Atlético subir antes do jogo de ontem era 6,9%, tá? Provavelmente caiu esse número. E assim, matematicamente impossível, a conta não fecha. Ou você tem a pior defesa da Série B, ou você sobe. Os dois juntos não dá. Então, assim, hoje o papo é de permanecer na B. Infelizmente, é de fazer a pontuação para não cair,
começar a torcer contra os outros, até que venha uma sequência de vitórias, tá? E passou-se 21 rodadas, 21, estamos indo para a 22ª, e não veio, essa sequência não veio, acho que nas 2 primeiras rodadas, né? E depois não veio mais, é isso. Complicou muito a situação, e enquanto a gente não falar aí num papo de 3, 4 vitórias seguidas, não tem como falar em acesso de novo, tá? E talvez não tenha tempo para falar disso. Então, hoje 12 de agosto, hoje o papo é falar em permanecer na B, infelizmente, mestre, infelizmente. Fala, Fusca, como que tá a situação do Cauã Moraes? Lesão é preocupante? Pergunta do Alisson Cordeiro. Ainda sem notícias, tá, Alisson? O Cauã foi passar por exames hoje, mas assim, na TV foi feio, né? Na TV foi feio. A gente espera que tenha sido uma torção. Uma torção, mas assim, foi descartada a gravidade aí de LCA, que é o que temia-se, né, que era o mais grave. 6 a 7 meses poderia ficar fora, e isso já não vai acontecer. Então, vamos ver agora como que se desenvolve. Tomara que tenha sido uma torção, que daí é uma coisa aí de 3 semanas, um mês. O Piá é novo, se recupera rápido, né? E que o prejuízo seja menor. Já também engatando a lesão aí do Léo Pelé, foi uma posterior na coxa, também aí de 2 a 3 semanas é a tendência aí de ausência do zagueiro. O Léo Pelé estava no 18º jogo seguido de titular, tá? Só para fazer esse recorte. O Cristiano Portela aqui, ele mandou várias aqui. Mas o CAP está contratando só os gringos porque os brasileiros não querem vir, porque será? Mas essa aqui é fácil, o Atlético não quer pagar, né, meu amigo? O Atlético não quer pagar, salário dos brasileiros é caro, né? E com que o Atlético chegou próximo de um acerto com o jogador, não teve acerto com o clube, né? Mas ninguém quer vir pro Atlético ganhando pouco e muito menos na situação que o Atlético se encontra, está cada vez pior. Né, cada semana que o Atlético não ganha uma partida na B, fica cada vez mais difícil de contratar e os jogadores interessados ficam mais caros, né? Isso é meio óbvio. Aí aqui o pessoal tá cansado, só quer mandar a diretoria lá tomar caju, vai vir volante, amém, vai rezando aí, Guilherme, vai rezando pra vir volante, irmão, porque precisamos urgente, tá? E para encerrar aqui hoje, uma pergunta do Eu Cannon, também tá sempre conosco aqui. Fala, Fusca, tem mais alguma informação da SAF no fim do ano? Pet e Lara não dá mais. Não, por enquanto nada, tá? Por enquanto nada, é um tema que a gente sempre tenta alguma informação nova, mas a gente também sabe que isso tá com Petralha, né? Tá e estará sob o comando dele. Muitos boatos, né? A gente às vezes vai atrás, mas não se confirmam. Também não vale a pena ficar passando esse tipo de informação, que nem é informação no final das contas, né? Então a gente acaba deixando para falar quando tiver que falar, mas por enquanto nada, e ficamos nessa situação sombria à mercê da atual diretoria, que a eleição, meus amigos, é só no final do ano que vem, só em dezembro de 27. Opa, final de 2 anos, tá? Final de 2027. É isso, o Jogo Rápido de hoje concluído. Chegou até aqui, já sabe, deixa o like. Tamo junto e até o Arena amanhã, 11 horas, sempre ao vivo. Vamos que vamos!